Grande dia. Renan Santos, que é o líder daquela manifestação de ontem, que eles decidiram jogar fogos de artifício no prédio do STF, ele acaba de ser preso. Para quem não está situado, ontem, às 6 da manhã, a polícia chegou lá com spray de pimenta e dispersou aquele acampamento do Gado 300, o acampamento da Sara Giromini. Tá. Aí eles tentaram invadir o Senado Federal. A polícia legislativa não deixou, negociou com eles, eles saíram. Ficaram ali perambulando umas horas pelo gramado da Praça dos Três Poderes, que é onde tem o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto. E quando anoiteceu, decidiram, olha o que eles têm na cabeça, decidiram comprar fogos de artifício, apontar para o prédio do STF os fogos e jogar os fogos no STF, enquanto gritavam palavras de ordem, gritavam ameaças contra os ministros. E aí, hoje, foi preso o Renan Santos, que é o líder dessa manifestação aí. Já está preso. E tem uma coisa, tem 2 manifestantes que faz mais de um mês, eles se manifestaram na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Lembram disso? E eles também foram presos, esses 2. Inclusive foram transferidos para uma penitenciária. Eles são há mais de um mês em uma penitenciária. E a última informação que eu tenho, faz 3, 4 dias, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra eles. Eles vão ficar um bom tempo presos, esses bolsonaristas. Esse Renan Santos, ele é o mesmo que, eu não sei se você está lembrado, ou lembrada, mais ou menos um mês atrás, não, um pouquinho mais de um mês atrás, algumas enfermeiras fizeram uma manifestação pacífica e silenciosa em frente ao Palácio do Planalto. Elas ficaram em silêncio, assim, enfileiradas, para protestar contra as péssimas condições que os profissionais da saúde estão enfrentando durante a pandemia. Não tem equipamento, não tem máscara, não tem o equipamento de proteção, não tem nada. E o Bolsonaro sempre vetando dinheiro para estados e municípios, que é quem paga, quem compra os equipamentos, quem compra respirador, quem compra material. E o Bolsonaro, sempre que pode, ele veta dinheiro. Ele vetou faz uma semana 8 bilhões, faz mais umas 2, 3 semanas vetou mais alguns bilhões. Então estavam protestando ali e uns bolsonaristas foram atacar essas enfermeiras sem máscara, gritando na cara delas, quase cuspindo nelas. Ele também era líder daquela manifestação. Olha só, STF, se já tivesse prendido esse criminoso ali, não tinha jogado fogos no STF. Mas que bom, pelo menos hoje já está preso, é um humilhante a menos na rua. Vamos falar sobre isso e sobre o STF, que está começando a enquadrar o Bolsonaro. O STF vai enquadrar o Bolsonaro, a coisa tá feia pro Bolsonaro, é por isso o desespero desse povo. Mas antes, você quer ajudar a dar um empurrão final para o desgoverno cair? É um segundo, clica em curtir o vídeo e se inscreve aqui, tem um botão, se inscreve no canal. Porque os bolsonaristas, eles organizam tudo isso, e até o Dias Toffoli falou hoje numa mensagem, esses manifestantes são ilegalmente financiados. Quem também é ilegalmente financiados são o pessoal do Gabinete do Ódio. E esse pessoal que tem financiamento ilegal, eles recebem muita grana, dinheiro público e dinheiro de empresários corruptos para espalhar mentiras. E aqui a gente quebra as mentiras no meio e espalha a verdade. Se você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas, que o algoritmo do YouTube pensa, pô, o cara em 3 minutos nem conhecia o canal, ele entra, ele já se inscreve, o vídeo tá bombando, eu vou mostrar esse vídeo para mais gente. Aí mais gente entra, mais gente se inscreve, vira uma bola de neve, vai tomando proporções maiores e o vídeo bomba no YouTube. A gente consegue quebrar as mentiras com a verdade, a gente quebra no meio as mentiras. Então é um segundo, curte e se inscreve. E deixe seu comentário, hoje é um grande dia ou não é? Agora vamos falar sobre o STF enquadrar o Bolsonaro e tudo mais. Mas antes, hoje teve manifestação contra o Bolsonaro na Paulista. O Bolsonaro perdeu as ruas. Parte do desespero dele é essa. O Bolsonaro, até 2 semanas atrás, ele falava, eu tenho algum apoio popular. Olha, as ruas estão lotadas de pessoas pró-Bolsonaro. E eu falava aqui, gente, ele faz carreata, dá 100 carros. 100 carros lotam uma avenida. Parece que 100 carros tomam espaço de milhares de pessoas. Parece que meu Deus, quanta gente. E tem 100 carros numa cidade com milhões de habitantes para o Bolsonaro. Não é nada, isso não é nada. Aí o Bolsonaro fazia mais manifestação, aí pedia fechamento do Congresso, do STF, aí ele ia lá, sobrevoava de helicóptero, às vezes ele ia lá falar no meio do pessoal. Tá, aí a partir da semana passada, a oposição começou a se manifestar. E aí ficou claríssimo que o Bolsonaro não tem nenhum apoio popular. Nas ruas, a oposição ao Bolsonaro é muito maior do que o apoio ao Bolsonaro. Então, ele perdeu as ruas.
Ele já não pode mais falar que eu tenho apoio, olha só como a gente lota as ruas. Não lota. Estão caladinhos. Hoje os bolsominions estão caladinhos, o gado tá quieto. Aí, o que aconteceu? Fizeram essa manifestação ontem, esses 25, 30 gados pingados que estavam no acampamento Gado 300, fizeram essa manifestação ontem e o líder da manifestação, Renan Santos, foi preso. Já está preso, daqui um tempo vai para a penitenciária, tchau, vai ver o sol nascer quadrado como todo fascista deveria. Tá, aí o STF reagiu. Hoje, pela primeira vez, o Dias Toffoli parou de ser um covardão. O Dias Toffoli hoje, ele reagiu. O Dias Toffoli falou que essas manifestações são financiadas ilegalmente e que o STF vai tomar atitude contra essas manifestações. Mais do que isso, o policial, dizem que tem um comandante da polícia, permitiu que esses fogos fossem disparados. Ele já foi demitido. Ele supostamente permitiu. Já foi demitido. Já não está mais lá, então as instituições estão tomando providências contra o bolsonarismo. Aí o Alexandre de Moraes também falou, o STF vai agir e a lei será aplicada. Quer dizer, já está falando, Sara Giromini, esses outros 20, 25 do Gado 300, a hora de vocês vai chegar. Vocês estão cometendo crimes um atrás do outro. E tem uma coisa que pouca gente se lembra. Nas mãos do Alexandre de Moraes, tem um inquérito, além do inquérito das fake news, que o Bolsonaro tem pavor dele, tem um inquérito novo, que é de 2 meses atrás, em que o STF está investigando as manifestações antidemocráticas. Thiago, por que antidemocráticas? Eu também não gosto desse termo, manifestações antidemocráticas. É um termo, a mídia inventou isso. As manifestações do Bolsonaro que pedem fechamento do Congresso, do STF, que estão ilegais, são ilegais. É ilegal pedir golpe, pedir esse tipo de coisa. Tem a Lei de Segurança Nacional, tem a Constituição, elas são ilegais, essas manifestações. O STF está investigando. Investigando o quê? Investigando, 1, quem financia. 2, quem são os organizadores disso tudo. 3, quem são os participantes. E 4, se é qualquer tipo de crime. E quando eu digo qualquer tipo de crime, eu falo crimes financeiros, seja de quem financia, ou crimes deles mesmos. Qualquer tipo de crime envolvido nisso. E essa investigação está andando. Está sob sigilo na STF, nas mãos do Alexandre de Moraes, mas está andando, a gente não sabe em que pé tá. Então, eles continuam cometendo crimes e o STF está ali. Sabe quando a polícia fica meses e meses observando criminosos, uma quadrilha cometer crimes? E colhendo todas as provas até o momento em que faz operação e prende todo mundo e fala, acabou agora a palhaçada, o STF está fazendo o mesmo com eles. Eles estão fazendo, e o STF está só colhendo as provas. Quem está financiando? Quem são os líderes? Isso, aquilo. Claro, dessa vez passaram dos limites jogando fogos no STF. Aí prenderam um dos líderes. Mas o STF está só colhendo as provas. Para a hora que fizer a operação, vão todos, se não todos, vão todos os líderes disso aí, todos eles, os financiadores, a casa vai cair para todos eles. Eles estão em desespero, eles sabem disso. Por isso que a Sara vai no Twitter, quer rir, vai no Twitter da Sara. É engraçado, o desespero dela é uma coisa engraçadíssima. Ou do Alan dos Santos, o desespero dele é engraçado de ver. Eles estão, assim, desnorteados. E aí o que acontece? Além disso, o Alexandre de Moraes falou, a lei será aplicada, e o Gilmar Mendes falou, esses criminosos aí, o MPF vai ter que começar a investigar. E aí, a Procuradoria-Geral da República, hoje, em pleno domingo, pediu investigação sobre quem está invadindo hospitais. O Augusto Aras, ele é um cachorrinho do Bolsonaro, e ele não incluiu o Bolsonaro na investigação. Mas os outros procuradores que trabalham com ele, e aí ele não tem o poder de mudar isso, eles estão todos contra Augusto Aras e todos contra o bolsonarismo. E mesmo que o Bolsonaro não esteja incluído, tenha certeza que essa investigação em algum momento vai chegar em financiadores do bolsonarismo ou vai chegar no Bolsonaro, que foi ele quem incentivou pessoas a invadirem hospitais. Então, o cerco está fechando. O cerco está fechando. Hoje o Carlos Bolsonaro xingou o Gilmar Mendes, falou que ele tem problemas mentais. O Carlos Bolsonaro, às vezes, ele não toma o remedinho dele, aí ele fica falando isso. E ele faz um xingamento sempre parece que ele tá fazendo uma charada. Nunca dá para entender o que o Carlos Bolsonaro fala. Realmente precisa de um tradutor para tweets ou para mensagens do Carlos Bolsonaro. Ele já não sabe escrever direito, ele é meio analfabeto. E aí ele fala tudo em charada, mas deu para entender que ele chamou o Gilmar Mendes de doente mental.
E não vai ficar barato, não vai ficar barato, porque o Carlos Bolsonaro, ele e aí quem diz não sou eu, é o próprio, a Polícia Federal chegou nessa, a Polícia Federal que investiga as fake news, chegou nessa conclusão, o Carlos Bolsonaro, ele é o principal nome do gabinete do ódio, é ele. Então, a hora que chegar o STF em todo mundo, vai chegar nele. Eu vou falar, Thiago, mas o Bolsonaro tá ameaçando dar um golpe e ninguém faz nada. Ninguém faz nada porque sabe que o Bolsonaro não vai dar o golpe. Se o STF tivesse com medo do golpe, o STF recuava. O STF não tá com medo. Eu li vários veículos de imprensa diferentes, tanto de direita como de esquerda, como esses da grande mídia, Folha, Globo e tudo mais, e todos dizem, conversei, o jornalista dizendo, blogueiros da grande mídia dizendo, conversei com o ministro do STF, que não quis se identificar, eles nunca falam quem é, e o STF vê essas ameaças do Bolsonaro como uma tentativa de mostrar força que ele não tem essa força que ele está tentando mostrar. E aí sabe o que acontece? Como é um tiro no pé o que o Bolsonaro está fazendo, ele tenta mostrar força, tem força, as Forças Armadas estão comigo, só que essas Forças Armadas com ele são só os generais que estão no governo dele, são só os generais que estão aproveitando a mamata do governo. Os da ativa, os que estão nas Forças Armadas não estão com ele. Aí, as Forças Armadas estão comigo, aí o gado bolsonarista acha, se as Forças Armadas estão conosco, a gente está acima da lei. Eu posso soltar fogos no STF, sim. Eu posso xingar ministro do STF. Eu posso fazer o que quiser que não vai acontecer nada. E é o que acontece? Vão presos. Eu acho que esse Renan Santos, quando ele estava jogando fogos no STF, que ele imaginava que seria preso 24 horas depois? Não imaginava. Ele pensou, o Bolsonaro está com as Forças Armadas. Não tem como eu ser preso por jogar fogos no STF. Já eles fecham o STF. Só precisa de um cabo e um soldado. Vai ser difícil achar esse cabo e esse soldado, porque não vai acontecer. E o STF sabe disso. E tá indo para cima. As instituições estão voltando a funcionar de maneira assim, quem tá contra as instituições, quem tá causando uma crise é o Bolsonaro. Vamos para cima deles. E para piorar, às vezes as instituições, o STF e tudo mais funcionam, mas há forças ocultas, e forças ocultas eu uso até o que falou o Jânio Quadros quando ele renunciou. Ele falou que eram forças ocultas. Há forças ocultas que eu digo quem são, chama mercado financeiro, que geralmente pressionam o STF para um lado ou para o outro, assim como o mercado financeiro, através de Globo, de Lava Jato, pressionaram o STF a mudar a Constituição para permitir a prisão do Lula, para o Lula não ser candidato e não ganhar a eleição de 2018. Assim como o mercado financeiro pressionou o STF para não julgar inconstitucional o processo de impeachment contra Dilma sem crime. Não pode ter impeachment sem crime. Aí, do mesmo jeito que empurram o STF para um lado, também podem não empurrar. E o mercado financeiro não está mais com o Bolsonaro. O STF tem poder total para fazer o que quiser com o Bolsonaro. E não vai ter grande mídia, não vai ter agentes do mercado financeiro tentando pressionar daqui e dali, seja pelo Congresso, seja pelo lobby que eles fazem. Tem muito lobby de bilionários que falam com esse povo. E o encontro que a Vaza Jato mostrou que o Fux teve com a XP Corretora e com 11 dos maiores bancos do Brasil e do mundo, um encontro secreto, fora da agenda, e que eles até se gabaram, falaram, não saiu em nenhum lugar da mídia, tá vendo? E depois o Dallagnol teve, a gente vê como o mercado financeiro sempre coloca as garras em qualquer agente público de alto escalão. E para ele estar indo para cima do Bolsonaro com tanta força, é porque, duas opções. A primeira, o mercado financeiro não está nem aí. A segunda, o mercado financeiro falou, com o Bolsonaro não dá, com o Bolsonaro teremos prejuízo, vai para cima dele, empurra que ele cai. E o STF está começando a empurrar, ainda mais quando está munido de provas. Olha só, tiraram a Dilma sem crime, prenderam o Lula sem provas. Agora imagina a situação do Bolsonaro, que tem milhares de provas contra ele e que não para de cometer crimes um atrás do outro. A situação dele está feia, mas está muito feia. Ou ele vai fazer um acordo em algum momento, ou, anota, ele vai acabar preso. Claro, você fala, Thiago não foi preso até agora, o que está faltando? O que está faltando? Está faltando a investigação andar, as provas vão aparecendo, depois a investigação vai oferecer denúncia contra um, contra outro, contra financiadores do esquema criminoso, contra o pessoal do gabinete do ódio, vai oferecer denúncia, quer dizer, vai apresentar a denúncia, e aí a justiça, que é o próprio STF, vai aceitar a denúncia, e eles vão virar todos réus, alguns vão ser presos, outros vão responder em liberdade e vão ser presos só depois de condenados, mas
isso é o que está faltando. E aí, com essas provas, o TSE vai poder agir. E o TSE agindo, não tem como. Esses mesmos militares, e aí são todos do governo Bolsonaro, você não viu nenhum, não se vê nenhum militar da ativa que não está no governo falar disso. Mas esses mesmos que falam, o STF, o judiciário não pode esticar a corda. Quer dizer, não vamos dar golpe, mas se esticar a corda, cuidado, é uma mensagem para o TSE. Esses mesmos que falam isso, na hora que começar a aparecer a prova uma atrás da outra de corrupção, de que a eleição foi realmente fraudada assim com fake news, eles pulam do barco, porque aí eles vão ver, peraí, esse barco, esse Titanic que tá afundando, ou eu pulo, ou eu afundo junto. Eles pulam todos eles do barco, pulam o Centrão, pulam todos. Só vai ficar no barco a família Bolsonaro e mais um ou outro apoiador dele. E acabou. Os outros vão fingir, como muitos, como Joyce, como Luciano Huck, como muitos que apoiaram o bolsonarismo, vão fingir que não conhecem, que não sabem quem é Bolsonaro e vão apoiar o próximo bandido de estimação deles. É isso que vai acontecer. E você quer ver isso, quer ajudar esse processo tudo a ficar mais rápido? É um segundo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve, é um segundinho de graça. Vamos empurrar o do empurrão final. Falou!